E hoje o doutor Leandro Teles está com a gente. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bom, Kátia? Bem, você? Tudo ótimo. Vamos falar sobre nevralgia. E eu já ouvi algumas pessoas dizerem, a nevralgia pode ser mais ou menos a falta de alguma química no cérebro e a pessoa sente dores pelo corpo todo, tipo a fibromialgia. Isso é uma verdade ou não? Mais ou menos. Então, a fibromialgia é uma doença também cerebral, onde você tem dores difusas pelo corpo, e as dores são mais musculares, tendíneas e espontâneas, são dos dois lados, tanto acima quanto abaixo da cintura. Então, a fibromialgia é uma doença. Quando a gente fala nevralgia, a gente está falando de dores de origem no nervo, né? Então, tem nada neuralgia. a ver com o cérebro? Tem a ver com o cérebro, com a medula e com o nervo. O sistema nervoso, ele tem esses três componentes. Cérebro, existem lesões no cérebro que causam dor ou que facilitam. Pessoas com doença de medula espinhal também podem ter dor. E pessoas com problema nos nervos periféricos também podem ter dor. Quando a gente fala neuralgia ou nevralgia, a gente está tentando falar especificamente dessa porção final. Então, existem várias neuralgias ou nevralgias. Ciática, sabe aquela que a pessoa que corre a perna? Neuralgia ou nevralgia do trigêmeo, dores na face. E são dores misteriosas, agudas. Investiga, não acha nada. Com pontada? Pode ser pontada, pode ser choque, queimação. É uma dor que você olha, não tem lesão, né? Por quê? Porque o próprio sistema que tem que conduzir a dor é quem gera o estímulo específico. Tem gente que tem dor na lateral da coxa, chama meralgia parestésica. Doenças tipo do diabetes, que você tem polineuropatia, dores enfisgadas nos pés, choque nos pés, túnel do carpo. Então, existem várias doenças, é uma família onde o nervo está danificado. É complexo, né? É bem complexo, porque é uma família de doenças que dão dor, que são em crises, doença crônica e pode acabar com a vida da pessoa, porque gera problemas psicológicos, responde mal a remédios, é complicado. Olha, a gente tem aqui mitos ou verdades, vamos começar com eles, porque assim a gente começa a desmistificar um pouco essa história. Bacana. As nevralgias têm características diferentes das dores musculares. Verdade. Então, dor não é tudo igual. Dor tem localização, dor tem intensidade, dor tem característica, tem fatores de melhora e piora. As dores comuns, quando a gente machuca uma região, é diferente da dor de nervo. Dor de nervo é uma dor espontânea, bem localizada. Então, ó, só dói esses 3 dedos da minha mão. Opa, será que é um túnel do carpo? Né? Dói essa faixa próxima à bochecha. Opa, parece a distribuição do nervo trigêmeo no seu ramo V2. Então é uma dor geralmente unilateral, pode ser bilateral, mas é uma dor de característica diferente. É o que você falou. Parece um choque elétrico, parece que encostaram um fio desencapado em mim. Aquela dor vem lancinante, vem aguda, pode ser fisgada, pontada. Eu olho e não vejo lesão. É interessante, né? Eu mexo e não está doendo. Então, mas de repente dói. De repente vem uma crise. E é uma crise de intensidade, às vezes, bastante alta. A neuralgia do trigêmeo é uma das piores dores que a humanidade descreveu. É tido como uma das piores dores do mundo. A pessoa, às vezes, pode começar a falar ou tocar o rosto e vem aquele choque terrível, né? A ciática pode deixar a pessoa travada na cama, né? A pessoa pode sentir aquele pinçamento, aquela dor que se estende. Então, a distribuição, o tipo de dor diferencia muito um nervo machucado, inflamado, lesado, de um músculo, que é mais comum, um músculo cansado, que é aquela dor mais em peso, que dói a palpação ou a movimentação, está relacionada ao esforço muscular. Temos dúvidas também que chegaram para a gente, telespectadores. Vamos ver a primeira, da Laura, de Campo Limpo. Tenho crises intensas e rápidas de dor no rosto, somente no lado esquerdo. Parecem choques repentinos que vêm do nada e acabam com o meu dia. Passei no dentista e ele falou que tenho nevralgia no nervo trigêmeo, mas acho que sou muito nova para isso. Tenho apenas 28 anos, também não me explicou a causa. Tem isso de idade? Então, Laura, essa é uma descrição absolutamente típica. Crises agudas, parece que ela acabou de ouvir o que a gente falou aqui. Pior que é. Que ela tem crises repentinas, agudas, bem localizadas, de um lado só. A neuralgia do trigêmeo acontece muito mais em pessoas acima de 60 anos. É rara, mas ocorre em pessoas mais jovens. Quando acontece em pessoas mais jovens, tem que ser feita uma investigação muito mais caprichada, para ver se não tem algum vaso encostando no nervo. Então, problemas anatômicos, não só da degeneração do nervo, também tem que afastar inflamações de dentro do tronco cerebral, de dentro do cérebro.
onde nasce o nervo. Então, o caso dela exige uma avaliação de especialista. Dores tipo nevrálgicas na face e pessoas abaixo de 60 anos são mais preocupantes. Procurar um neurologista, fazer a investigação. Se não encontrar nada, tratar. E o tratamento ele é bem específico. Aqui está um exemplo claro e nítido de uma neuralgia trigeminal. Ela passou no dentista, o dentista sabiamente reconheceu o diagnóstico e a causa tem que ser investigada. Porque tem várias causas. Mas a Laura teve sorte. O dentista ficou atento e já sabia o que poderia ser, né? Aqui é complicado, porque muitas vezes a pessoa abre o dente várias vezes, ou passa com uma sinusite, ou acha que tem um distúrbio de ATM. Tem que tomar cuidado com o tipo de dor. Às vezes a neuralgia vem depois de um tratamento dentário, mas aí o dente sara e a dor continua. Então não é. Sempre quando a causa da dor passa e a dor continua, dores que duram mais que 3 meses já são crônicas, já existe uma abordagem diferente. Eu vejo muita gente se entupindo de analgésico e não buscando a causa exata. Quando não se encontra a causa, que isso pode acontecer, tem que dar o tratamento direcionado ao tipo e à intensidade da dor. Agora, o que pode dar esse start da nevralgia? Você diz que normalmente acontece com pessoas acima de 60 anos. A pessoa nunca teve nada e de repente passa a ter nevralgia. Exatamente. De repente ela está quieta lá e começa a ter crises rápidas, de poucos segundos, de uma dor em choque terrível. Ela pode ter isso inúmeras vezes no dia, até 20, 30, 70 vezes no dia. As crises duram em torno de 30 segundos e depois a pessoa fica bem. Às vezes ela tem um gatilho. Quando ela toca uma parte do rosto, vem a crise. Ou quando ela come. E a pessoa fica tão aterrorizada com aquilo que ela passa a ter medo. Ela tem medo de comer, de sair na rua, de falar. Ela fica desesperada. Como uma dor pode ser tão intensa e pode vir do nada. Então tem que ser feita uma investigação e o tratamento tem que ser direcionado. Pode ser com remédio ou pode ser até com cirurgia. Tem gente que prefere ficar, às vezes, sem sentir uma parte do que sentir a dor espontânea. Porque o mecanismo de condução da dor pode trazer uma dor absolutamente desesperadora. Tem até casos de suicídio descritos por dores tão intensas. Tão intensa que é? Lembra um pouco aquela dor de dente mais profunda. Ela deixa a pessoa meio atrapalhada, meio angustiada. Que é aquela dor latejante que de repente você sente que ela que ela vai aumentar, né? Exatamente. Então aquela dor que desespera, não é aquela dor que a pessoa fica prostrada, é uma dor realmente desesperadora. Então, Laura, busque um neurologista para você saber direitinho qual o problema que você tem, se é mesmo nevralgia e qual o melhor tratamento para você, né? Exatamente. Deve ser nevralgia, tem que procurar a causa, tem que fazer ressonância, anjo, investigar direitinho. Um beijo, viu, Laura? Vamos ver mais um? Vamos lá. Vamos ver o próximo qual é. As dores nos nervos respondem bem aos analgésicos comuns. Mito. Mito? Não responde. Isso é uma característica. Nossa, eu tenho uma dor em choque, bem localizada. Eu tomo analgésico comum. Paracetamol, dipirona, não melhora. E por que o analgésico não melhora a dor no nervo? Porque o analgésico comum, ele geralmente melhora dores quando elas são causadas por uma lesão. Então, elas, ou o anti-inflamatório, desinflama, ou a dor vai lá e age no músculo, diminuindo a condução. Quando a dor é no próprio sistema de condução do nervo, o problema é elétrico, químico. Então, os medicamentos geralmente não são desse tipo. Então, às vezes a pessoa se entope de remédio e fala, nossa, não responde nada. Ou, às vezes, Kátia, a dor é tão rápida que até o cara pegar o remédio e engolir, já foi a dor. Tem que ir para o estômago, tem que ser absorvido. Então, em alguns casos, é feito tratamento preventivo da dor. Você dá remédios que alteram a condução do nervo para aquela dor diminuir. Além de buscar uma causa. Pode ser uma infecção, pode ser uma inflamação, algo que encostou no nervo. Por exemplo, na ciática, geralmente é uma hérnia que encosta na raiz. Pinça, né? Às vezes, no trigêmeo, é um vaso que se encosta e fica batendo no nervo trigêmeo. Às vezes, a pessoa tem aquele herpes cobreiro, e aí, depois que passa a inflamação, fica com uma dor crônica naquela região. Ah, é? Sim. Então, uma infecção do nervo, onde a infecção vai, tipo a inflamação vai. Tipo herpes zoster? Herpes zoster, perfeito. O pessoal chama de cobreiro, né? Que faz aquela faixa que nunca atravessa a linha média. Que é bem profundo, né? E o nervo, ele fica no nervo. Ele vem, inflama e depois ele volta. Ele fica sempre ali latente. Depois da infecção, muitos pacientes falam que ficam meses, até anos, com dor naquela distribuição, naquela faixa. Mesmo? A gente chama de nevralgia ou neuralgia pós-herpética, causa super comum de doença de nervo. Às vezes a pessoa usa roupa muito apertada e comprime um nervo que faz a sensibilidade lá da coxa. E tem depois dor, chamada meralgia parestésica. Então, dores bem localizadas, sem explicação, tem que questionar se possa ser uma nevralgia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode não ter nada a ver, mas pode ter a ver. Rodrigo tem um ponto nas costas, sei lá eu, que tinha 13 anos e teve herpes zoster.
Só que quando ele fica muito tenso em alguns momentos, esse mesmo pontinho, ele coça e dói. Pode ter sido isso pode mesmo, ter a ver. Né? O nervo ficou ligeiramente inflamado. Não quando ao ele ponto está... de causar uma dor tão intensa. A dor não é contínua, mas no momento onde ele está mais tenso, tem mais cortisol, mais adrenalina, ele vai sinalizar naquele ponto, ele ultrapassou o limiar. Por quê? Porque o nosso corpo, nosso cérebro, ele recebe estímulos de dor de todo lado. Só que ele tem um mecanismo que contém essa dor, não passa tudo. Ele filtra, ele vai eliminando. Quando você está tensa, estressada, esse filtro ele fica mais capenga. E aí o estímulo passa. Imagino que no caso dele, ele tem assim uma sensibilidade naquele ponto que é contida. Porque o cérebro não é bobo. Fala, não tem nada a ver essa dor. O herpes já foi, né? Só que quando ele fica mais tenso, ele abre as compotas e a dor passa. E eu tirava sarro dele. Eu falava, ai, só você mesmo. É pra você nada. Ver como você tá errado e o Rodrigo estava tá certo de queixar. Você fala assim, imagina, gente, não tem nem pinta nem nada. Você acha que a dor tem que ter ou um roxo, ou um machucadinho, ou uma pinta, e não tem nada. Porque a dor geralmente é sinal de alarme. Ela vem trazer, houve uma lesão ou há um potencial de lesão e é um tecidual. Alarme. É um alarme. Interno nesse Pra caso, mudar o né? comportamento. Que Opa, legal. tá queimando sua mão, tira a mão daí. Então a dor. Opa, vai amassar, tira a mão. Então a dor é sinal de alarme. Só que até isso falha. Às vezes, o próprio sistema de condução e percepção falha e a dor fica espontânea. Ela perde a razão de ser. Não é uma dor fisiológica. A dor, né? ela é a doença. Aí as pessoas olham e falam, nossa, essa pessoa está piripacosa. Faz raio-x, faz tomografia, não dá ressonância. nada. Não. Se não for numa pessoa que entende qual é a distribuição, qual é esse nervo, qual é a parte da medula, e não fizer uma investigação neurológica, a pessoa pode passar a vida inteira sofrendo. O preconceito e a dor. Porque as pessoas também falam assim, pô, como você fez com o pobre Rodrigo. Não, eu tirava sarro dele, eu ficava cutucando, já tá coçando, eu só fazia de leve pra coçar mais. Você dava uma atiçada. Será que é isso mesmo? Acho que é por isso que ele escolheu essa pauta, então. Acho que foi pra se vingar. Acho que no subconsciente, não, ele não sabia disso, não. Você que falou agora, ele falou no meu ponto, nossa, então eu devo ter isso. Pode ser. Pergunta, eu pensei. E pode durar muitos anos, até a vida inteira, depois de um herpes. Um herpes é o zoster, né? E o zoster é a reativação da catapora. Que as crianças pequenininhas têm catapora, sabe? Que tem aquele monte de lesão, criancinha, febre. Depois ele fica silencioso, passam-se os anos. Quando ele reativa, ele não volta como catapora. Ele volta como um zoster. Pode ser no rosto, no tronco, na perna. É uma faixa vermelhinha com os pontinhos e o nervo está inflamado, o nervo está infectado. E a gente acha que não tem nada a ver com a catapora que você teve há muitos anos Ninguém atrás. toca, né? fala assim, o negócio é bem localizado e tal, mas é o mesmo vírus. Olha. E hoje tem vacina, tanto para catapora como até para zoster, para diminuir a chance de dores desse tipo. E por que ninguém fala dessa vacina? Não se fala por falta de informação, mas há pouco tempo no Brasil, a partir dos 50 anos, tem uma vacina que diminui a intensidade da reativação. E criança pequena tem vacina para tentar evitar a primo-infecção que daria a catapora. A catapora. Vamos ver mais um? O próximo. Dúvida da Sônia Aparecida de Campos Mais do um Jordão. casinho aí. Mais né? um. Legal. Tenho 68 anos e diabetes do tipo 2 há cerca de 25 anos. Antigamente eu não cuidava muito bem, mas ultimamente tenho controlado o açúcar no sangue direitinho. Tenho formigamento nos pés quase todos os dias. E há cerca de 3 meses começaram dores agudas, como agulhadas e descargas elétricas, principalmente à noite ou quando eu piso. Você acha que isso pode ser nevralgia? Será que eu vou perder os movimentos? Interessante esse caso, outro quadro absolutamente típico. Uma pessoa de 68 anos, mas com diabetes há 25 anos. E que não tratava antes. Que não tratava bem. Então, a diabetes tipo 2, ela dá lesões em órgão-alvo. Às vezes na retina, no rim e nos nervos. A gente chama de polineuropatia diabética. Então, por isso que a pessoa que está olhando a gente, diabetes é coisa séria. Por mais que não dê sintoma, tem que estar com todos os índices controlados. Atividade física, controle de peso e medicamentos. A pessoa deixa passar e às vezes o nervo fica lesado mesmo. Parece que ele tomou juízo, já começou a controlar melhor e isso vai ser ótimo. Mas o que ele está falando lembra muito uma polineuropatia diabética dolorosa. Então, esse tipo de dor é o que eu falei. É uma dor, olha, agulhada, descarga elétrica. Não sou eu que estou falando, o paciente dá essa descrição. Sônia, né? A paciente, é uma senhora, uma mulher, né? E parece sim, quando ele pisa, né? Ele dá um estímulo tátil que o cérebro devia interpretar como um piso, né? Uma pressão. Mas o cérebro, porque ele recebe o fio está machucado, como se fosse um fio de telefone, recebe a informação como dor. Então ele pode ter formigamento, perda de sensibilidade. Agora, ele perguntou no final, posso perder os movimentos?
Pode, né? Mas não é comum. Mas não pela nevralgia também? Não, pela nevralgia não, mas se a doença não for contida, o diabetes, ele pode piorar a ponto disso acontecer. Se ele controlar, eu acho pouco provável. Esta forma de polineuropatia é mais sensitiva que motora. Se ele já mudou os hábitos e já tratou a causa, é bem possível que ele consiga receber medicamentos para diminuir a nevralgia e que ele não evolua com perda de movimentos, né? Então, esta é a hora exata de cuidar, porque ele já está começando a ter lesão de órgão-alvo. Então, Sônia, cuidar do diabetes tipo 2 e cuidar da nevralgia. Cuidar do diabetes tipo 2. Coisas, né? A nevralgia, às vezes, medicamentos que diminuem essa percepção. Se o pé estiver sentindo pouco, tem que tomar cuidado para não machucar o pé. Olhar o sapato, né? Tem que sapatos próprios para quem tem diabetes é indicado também, sapatos apropriados, onde você tem não tem nada que possa machucar. Não tem costura interna. Porque o perigo é daquele mal plantar. A pessoa não sente muito bem, os vasos não são muito bons lá embaixo, aí machuca e demora meses para cicatrizar. Às vezes até tem amputações e perdas. Eu acho que se ele começar a cuidar direitinho, isso deve ficar por isso mesmo, ele deve ter uma vida bem produtiva. Um beijo para você, viu, Sônia? Próximo, vamos ver qual que é? Toda nevralgia sempre tem uma causa bem definida nos exames. Infelizmente, isso é um mito. Pena, então, né? existem causas definidas. Bom, você tem uma hérnia, bom, você tem um vaso que encosta, bom, você teve um herpes zoster e evoluiu com isso. Só que, às vezes, você tem a nevralgia, você faz exame e vem tudo normal, né? Não tem nenhuma compressão, não. Nada. A gente acha que esses casos seja pelo próprio processo de envelhecimento. Você tem aquela camada que reveste o nervo, e isso às vezes se perde com a idade, aquela bainha de mielina. Nesses casos, você não tem uma causa determinada. Existe neuralgia do trigêmeo sem causa. Existe neuropatias de vários tipos sem causa. Nesses casos, você ataca o sintoma. Você faz toda a investigação possível e você tem que avaliar antes que a dor cronifique e a pessoa não sare mais. Nesse caso, você pode, inclusive, até fazer intervenções cirúrgicas. Seja anestesias locais, seja até você alterar o nervo, para que ele passe a não conduzir essa informação. Você pode alterar o nervo, por exemplo, fazendo um balão que comprime um pouquinho o nervo, ou até seccionando o nervo. Se for um local onde a pessoa acha que não vai ter problema, não sentir, né? Aí depende qual é o nervo, se ele é sensitivo, se ele é motor. Mas é bom conversar com o médico, que tem essa possibilidade, né? A possibilidade cirúrgica sempre tem. Tem algumas mais invasivas e tem outras menos invasivas, né? Até com termocoagulação, tem com radiação, tem com balão. Existem pelo menos 5, 6 técnicas cirúrgicas que podem ser usadas em pessoas que têm esse tipo de problema e que não respondem bem ao remédio. Porque às vezes a pessoa tem algum efeito colateral, ou o remédio não deu conta de tratar a dor. Fato é que tem que buscar o alívio. Porque a dor, ela leva a problemas psíquicos, né? É verdade. A pessoa começa a evoluir com depressão, com distúrbio de sono, fica muito irritada. Isso pode comprometer completamente a vida e a performance da pessoa. Agora, deixa eu aproveitar, gente. Você que às vezes sente dores assim, mas fala, eu não tive herpes. É difícil a gente lembrar. Porque se você teve, quando você tinha, por exemplo, Rodrigo, com 13 anos, se não é a mãe falar, você não vai lembrar que você teve, concorda? É verdade. E às vezes a gente deixa de comentar coisas importantes, seja com a família e com o médico, porque acha que não faz sentido uma coisa e a outra. E tem que aprender a falar tudo. Dor não é normal, né? Tem que falar tudo. Quem tem dor crônica, é importante já ir no médico. Algumas coisas eu vou dar como dica, assim. Já leva. Em que momento do dia que dói? O que piora e o que melhora a sua dor? Qual é a localização? Busque uma analogia. Dói como se fosse, isso ajuda muito o médico. Tipo o choque que a Sônia falou, choque elétrico, o médico já fala nervo, né? Então você pode ajudar o médico, né? Dando uma analogia do que você sente. Existe até herpes sem herpes. Existe herpes que o nervo está inflamado e não aparece a lesão na pele. Ele é só interno? É só interno. Às vezes vem a dor, a pessoa percebe a faixa, mas não eclode aquelas vesículas típicas. Então cuidado. Quando vai contar para o médico, tenta ser o mais claro possível. Eu gosto até que meus pacientes levem um diário de dor. Sim, né? Que dia que doeu, que horas que doeu, qual foi o gatilho, de que jeito doeu. A intensidade dessa dor, porque o médico, ele quer ajudar, só que às vezes ele recebe uma informação e vai para uma investigação totalmente errada. Aí fala, mas meus exames são normais. Calma lá, que exames, né? Quem não sabe o que procura não percebe, né? Então, direcionar o médico em dor, o mais importante, Kátia, não são os exames, é a história do paciente. Quando o paciente te conta, ele já determina praticamente o diagnóstico. Os exames, eles vêm ajudar. Se começar errado, acaba errado.
Olha, converse bastante com o seu médico e faça isso que o doutor Leandro Teles disse há pouco. Faça um diário da dor. Você que tem dor crônica, anota. Hoje senti dor. Isso não é maluquice, gente. É pelo contrário. Isso é você aprender a conhecer os sinais do seu corpo, né? Exatamente. Isso vale para qualquer tipo de É sintoma. verdade. Ajudar o médico. O médico não é, obviamente, não é um bruxo, adivinho, né? né? Não é um adivinho. Então, quanto mais informação e mais clareza, mais Melhor. fácil é o diagnóstico. Olha, eu vou passar o site para vocês, doutor Leandro Teles. Lá tem muitas matérias legais, é de fácil entendimento para a gente leigo mesmo. É o www.leandroteles.com.br. leandroteles.com.br. Tem o Facebook, facebook.com/neuroleandroteles. E no Instagram... Facebook estamos à disposição para dúvidas, críticas, né, perguntas. No Instagram, Neuroleandro Teles. E aí você vai encontrar umas dicas bem legais em tudo. Beijo. Obrigada pela ajuda de sempre, viu? Até a próxima. Muito bom. Até.